Continuando a nossa série, Fluindo no Espírito, hoje o tema da mensagem é o batismo no Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar. Você vai ver que não vai ter ponto disso, ponto daquilo hoje, tá bom? Hoje é um pouco diferente, ok? Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, logo que, pouco depois, acho que semanas após eu ter me convertido, e foi algo que realmente mudou a minha vida. Eu me recordo que foi algo impactante. E a partir dali eu nunca mais fui a mesma pessoa. Você já deve ter ouvido, eu estava num culto como esse, assim, eu não me recordo a palavra do pastor. Muitos irmãos que estão presentes aqui, estavam até nesse dia, nós éramos de outra igreja, antes de... cada um fez a sua história, tudo, mas eu me recordo, tem irmãos daqui hoje, que naquele dia estava junto na mesma igreja, nós estávamos juntos lá. E queridos, eu sentado, não me recordo da mensagem do pastor, mas eu recordo que acabou o culto aquele dia. Eu fui conversar com o pastor, eu falei, pastor, eu preciso falar com você 5 minutos. Eu creio que eu precisava reafirmar algo que tinha acontecido no meu interior. Eu lembro que eu disse poucas coisas para ele. Eu falei, pastor, eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Foi só isso que eu falei para ele. E queridos, realmente, quando o Espírito Santo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Então hoje eu quero realmente desafiar você, a mergulhar nesse rio, no rio do Espírito Santo, queridos. Está aí para quem quer, é só para quem quer. Se você não quiser, eu vou ficar tão triste por você, mas crendo que uma hora ou outra você vai querer mergulhar nesse rio. Mas esse rio é para todo mundo, para quem quiser, Deus quer realmente fazer muito mais na minha vida, na sua vida. Eu lembro que enquanto eu estava sentado nas próximas semanas, depois que eu tive um encontro tão profundo com o Espírito Santo, e ali eu lembro que o Espírito Santo tomava a minha vida, era algo tão maravilhoso. Eu lembro que eu tentava arranhar algumas palavras ali, começar a falar em línguas, foi realmente maravilhoso. A presença de Deus. Hoje eu experimentei algo tão parecido com aquilo que eu recebi aquele dia. O poder do Espírito Santo. E culto após culto, gente. A única coisa que eu queria, eu não queria ser só mais um crente, só mais um cristão, sentado. Eu nunca gostei, gente, olha só. A minha vida toda, a minha família, ela foi de igreja. Eu lembro que desde os 4, 5 anos de idade eu já estava dentro de uma igreja, Só que eu me converti lá para 17, 18 anos. E de lá para cá eu falei, eu não quero viver de maneira alguma uma religiosidade na minha vida. Eu não gosto de religião. Você sabe disso, eu não gosto de religião, gente. Eu acho que a religião só afasta as pessoas, só cria briga, Mas uma coisa que eu amo é Jesus. Amo a Jesus. Eu amo o Evangelho, eu amo o poder de Deus pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E é isso que nós temos que buscar, a verdadeira religião. A verdadeira religião é a gente amar as pessoas, a gente amar o nosso próximo, a gente viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente possa viver algo maravilhoso, algo impactante. Eu lembro, eu comentei, acho que semana passada, que com essas experiências que eu fui tendo com o Espírito Santo, eu lembro passando na rua, demônio manifestando nas pessoas. Gente, era uma coisa doida. E eu até, naquele momento, não sabendo como agir, porque eu não tive, naquele momento que eu estava tendo essa experiência, eu não tive um ensino sobre aquilo ali. Por que estava acontecendo tudo aquilo ali? Eu não entendia nada. Eu sabia que eu queria mais de Deus, eu sabia que Deus era um Deus real. Eu sabia disso, isso eu sabia, que Ele não era algo que só estava escrito num livro, alguém que falaram sobre Ele, mas era um Deus real que vive e Ele continua vivo, amém? Eu lembro que tive experiências tremendas, mas tremendas, gente. Eu lembro de um dia, eu falando com Deus, eu era tão novinho na fé, gente, sabe como que é um bebê na fé, Ele quer ter algumas experiências. Eu lembro, uma das experiências, falei, Deus, se o Senhor me ama, e o Senhor quer me usar mesmo, de uma forma poderosa. Eu tinha, 17 anos, gente, sentado na beira da escada,
E eu falei com Deus, e eu lembro que o clima, gente, da estação do ano era muita chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Né? E a previsão é que ia chover nos próximos dias, assim, estava o estado todo, o Brasil todo tomado por chuva. Mas eu lembro, falei, Deus, se o Senhor me ama, se o Senhor vai me usar, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Assim como o Senhor usou a vida de Josué e o sol parou, Deus, eu sei que se o Senhor fizer abrir o sol, e não chover mais, é porque o Senhor vai querer usar minha vida poderosamente. Gente, impressionante, poucas horas depois, foi uma experiência que é maravilhosa. Eu lembro que abriu um sol, o céu azul, não tinha uma nuvem e não choveu mais. Não choveu mais. Não é? Mas eu lembro que foi uma experiência tão marcante na minha vida. Era coisas bobas, né? Você ouve isso hoje, você fala, meu Deus, que bobeira. Mas para alguém que estava ali, apaixonado por Jesus no seu primeiro amor, gente, qualquer coisa, não é? É maravilhosa. E eu estava vivendo essas experiências e outras experiências que eu vivi naquele momento ali. Eu lembro que eu via, sabe, Deus trazia visões sobre o futuro, sobre o que ia acontecer. Gente, o que eu estou... Hoje, por exemplo, eu aqui em cima, eram visões que eu via lá atrás. Aquilo que Deus mostrava, o que Deus ia fazer. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, eu me recordo, queridos. Sabe, que naquela época eu tive visões que nós íamos ganhar essa cidade para Jesus. Sinceramente, eu continuo crendo nisso. Nós vamos alcançar Rio Claro para Jesus, gente. Nós vamos ver toda uma cidade incendiada pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, gente, preste atenção no que eu estou falando. Nessa cidade, Rio Claro, quem não quiser receber Jesus na sua vida como o Senhor dela, ou vai ter que, gente, ou vai converter ou vai mudar de cidade. Escuta o que eu estou falando, porque aqui, Rio Claro é do Senhor Jesus. Amém? E Deus quer usar você, querido. Sabe, Deus quer usar você de maneira poderosa. Sabe, nós temos um Deus, a gente fala, poxa, pastor, você é bobo, você nem sabe o que você está falando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um Deus, gente, eu tenho um Deus que é um Deus muito grande. O meu Deus é o dono de todas as coisas, é o criador do universo. E para Ele nada tem limite. Nada tem limite. E eu realmente creio, se você crer junto comigo, nós vamos ver uma cidade inteirinha transformada pelo poder de Deus. Amém? Nós vamos ver isso, queridos. E a minha oração era que, Deus, eu quero poder ver com os meus olhos. Eu não quero que aconteça daqui 40, 50, não. Eu quero ver que na minha geração, eu quero ver essa cidade salva e ganha para o Senhor. E eu realmente continuo crendo, gente. E é isso que me trouxe até aqui hoje. Isso há mais de 20 anos atrás. Né? E hoje eu estou aqui. Da mesma forma, cada vez mais, nem é a mesma empolgação, gente, porque a minha empolgação cada vez mais, por Deus, cresce cada vez mais. Cada vez mais. Não é? Deus tem muito mais. E eu era ainda muito, muito jovem, gente, 17 anos, pensa, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, não importa o tempo, Deus quer te usar hoje. Deus quer começar uma jornada na sua vida hoje, só se você quiser. Se você quiser. E eu me recordo que naqueles dias eu orei, eu falei, Deus, com 17 anos, eu falei, Deus, eu te amo tanto, Senhor, e eu quero ser muito usado pelo Senhor para ver essa cidade totalmente rendida. Eu quero fazer uma troca com o Senhor aqui. Eu entrego a minha juventude para o Senhor, para te servir. Se o Senhor puder realmente ganhar, a gente puder ganhar essa cidade para o Senhor. Gente, eu me recordo que naquele dia foi algo maravilhoso. Eu troquei os melhores anos, foi essa palavra. Eu falei, Deus, eu troco os melhores anos da minha vida para ver essa cidade transformada. E foi a partir dali, eu venho servindo a Jesus, crescendo e aprendendo, gente, e vai continuar. Eu continuo só crescendo e aprendendo, não é? Mas Deus quer fazer algo maravilhoso. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que muitos cristãos, gente, eles vêm até a igreja, mas a vida deles nunca muda? Já parou para perguntar isso? Por que isso acontece? Gente, eu vou dizer, na minha opinião, é por causa do Espírito Santo, porque não tiveram um encontro com o Espírito Santo e pararam nesse relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, você ouvir falar de Jesus, você receber Jesus como Senhor da sua vida, é uma primeira fase. Sabe, mas a sua vida vai mudar por completo quando você for batizado com o Espírito Santo. Sua vida muda por completo, toda a sua história, todos os seus sonhos, o seu propósito de vida muda. Meu Deus, eu queria ser empresário,
E eu já era, gente, com 17 anos eu já tinha minha pequena empresa já. Eu já vendi, eu tinha, eu acho que mais de 60 clientes espalhados em Rio Claro, toda a região. Eu ganhava muito bem na época, tirava um bom dinheiro. A Paula sabe, a minha esposa. Gente, como nós gastamos dinheiro quando a gente casou, né, irmão? Eu não sabia guardar dinheiro, gente. Há muitos anos atrás, né, quando a gente casou com... Não, deixa. Mas quando a gente casou, eu me recordo que eu ganhava bem, mas gastava tudo com besteira, né? Graças a Deus conseguimos comprar um terreno. Mas eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Quando você tem um propósito divino, sabe, nada mais nessa vida importa. O dinheiro não importa, a fama não importa. Se você é reconhecido, se você é conhecido, sabe, se estão falando bem, se estão falando mal de você, tanto faz, sabe por quê? Porque você tem um propósito, e é isso que te move, mas você só consegue ter esse propósito, se você estiver muito cheio do Espírito Santo, sabe, você pode continuar, talvez você fale, mas eu nunca vou ser um pastor, mas ainda assim, você foi chamado para ser um ministro de Deus, tempo integral, aonde você trabalha, na sua vida. Ninguém foi chamado para ser crente dentro da igreja, vamos ser muito sinceros, aqui é só a reunião dos santos, nós estamos aqui juntos, celebrando, rindo, brincando, adorando a Deus, nos enchendo, mas é lá fora que a coisa acontece, é lá fora que o fogo pega, é lá que nós vamos mostrar se nós realmente amamos a Jesus, ou se nós vivemos uma religião, não é? E eu vou dizer uma coisa para você, gente, essa igreja realmente tem sido impactante na minha vida, a vida de vocês tem me impactado. Eu tenho visto o amor que vocês têm tido pelas vidas, sabe, o amor pela obra de Deus, sabe, entregue a sua própria vida por amor à obra e ao reino de Deus. Isso tem me desafiado a viver cada vez mais para Deus. Continuem assim, queridos, porque quanto mais nós nos entregamos para Deus, mais Deus vai nos usar. Amém? Deus quer te usar. Vira para o seu vizinho e fala assim: Deus não só quer, mas Ele vai te usar poderosamente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então só tem uma maneira, gente. Eu volto àquela pergunta que eu tinha feito: por que muitos cristãos já passaram? Gente, eu conheço gente velho de igreja, 30, 40 anos, está na mesma coisa, gente. Sabe por quê? Porque não se permitiram ser cheios com o Espírito Santo. A verdade é toda essa. Quando o Espírito Santo toma a sua vida, sabe, a sua vida não é mais a mesma, não tem como. Então a resposta é essa, a resposta nesse texto: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E não tem outra maneira de eu compreender a palavra de Deus, de eu compreender meu propósito, de eu poder compreender o meu chamado, os dons que Deus tem para a minha vida, sem eu estar muito cheio do Espírito Santo, porque eu não consigo entender, eu não consigo ter visão de futuro. É o Espírito Santo que nos revela o futuro, é o Espírito Santo que nos mostra o motivo dele ter dado algo sobre a nossa vida, dons derramados sobre a nossa vida. Tudo tem um propósito, querido. Se Deus te capacitou para algo, é porque existe um propósito, e você vai descobrir cada vez mais se relacionando com o Espírito Santo, e Ele vai te usar poderosamente nisso. Mas viva uma vida empolgante, viva uma vida, sabe, cheia do Espírito Santo. Procura ouvir Ele, procura falar com Ele o tempo todo. Sabe, agora nós vamos falar sobre como receber o batismo no Espírito Santo, tá? Daqui a pouquinho, tá? Eu quero só falar aqui com você algumas verdades muito importantes dentro disso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela ensina, a respeito de 3 batismos diferentes, tá? Para você entender, tá? Não é só batismo no Espírito Santo, não é só batismo nas águas, ela cita outro batismo aqui. Então, o primeiro deles é o batismo no corpo de Cristo, primeiro deles. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Então, essa palavra batizados, ela
Ela significa a palavra imergido, imersão. A palavra batismo é imersão. É como se, não eu só, é bem fácil de você compreender quando a gente batiza aqui, né? A pessoa entra na água, mas estar imerso é estar lá dentro da água, é diferente. Tá? Então, batismo é uma passagem, mas Deus quer que nós possamos ter, sabe, esses novos enchimentos do Espírito Santo o tempo todo. Mas o primeiro batismo é o batismo no corpo de Cristo. Quando eu e você, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos batizados no corpo, tá? Nós nos tornamos o corpo de Cristo, ó. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, fomos imergidos. Ok, gente? Só para você entender, essa palavra batizado no grego, no original, é a palavra imergido. O segundo batismo é o batismo nas águas. Esse, o significado dele é o seguinte, olha, quando eu entrego a minha vida para Jesus, existem duas principais ordenanças da palavra de Deus. Uma é o batismo, outra é a Santa Ceia. Então, você entregou a sua vida a Jesus, você deve, em obediência a Deus, participar disso, né? Participar da Santa Ceia e ser batizado. Batismo uma só vez, não é? E continuar a Santa Ceia sempre que tivermos, né? Inclusive, queridos, em setembro nós vamos ter um grande batismo aqui, hein? Se prepara, gente. O nosso culto aqui vai ser maravilhoso. Então, se você quer ser batizado, procure o seu líder de life group, tá bom? E ele vai te colocar dentro dos passos aí para a gente poder batizar você. Gente, vai ser uma festa aqui, uma festa com bexiga e tudo. Vai ser gostoso demais. Então, setembro vem aí. Quando eu batizo, né? O que acontece? Eu estou dizendo que um velho homem morreu, ele foi sepultado naquele momento ali, e um novo homem ressurge, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o significado do batismo. As velhas coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, tá? Então esse é o significado aí do batismo nas águas. É uma ordenança, gente, tá? Não é nada mais do que uma ordenança. É bem simples, bem tranquilo. Eu dizendo que agora a minha vida é de Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo? Quem está comigo aí? Glória a Deus. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo. A palavra diz em Marcos, capítulo 1, verso 8. Eu os batizo em água, mas ele batizará no Espírito Santo. Aqui João Batista dizendo, né? Eu os batizo em água, mas ele os batizará no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Jesus, é algo que o próprio Deus liberou através de Jesus aqui. Quando Jesus sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo para nós. Queridos, olha, Jesus, quando ele esteve presente em pessoa aqui na terra, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Ele caminhava por cidades, ora ele estava num lugar, ora estava no outro lugar, não é? Mas quando ele sobe aos céus, ele derrama o Espírito Santo com a mesma autoridade que ele tinha, só que com um benefício para mim e para você. Olha só que coisa maravilhosa, não é? O Espírito Santo derrama sobre nós dons, os dons são liberados, Jesus sobe aos céus e os dons são liberados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos libera os dons conforme eu busco, conforme você busca, não é? E a Bíblia fala que nós devemos buscar os melhores dons, então você pode pedir, não tem limitação, você pode pedir o Espírito Santo na sua vida. E o benefício que nós temos agora é que o Espírito Santo, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo e falar com todo mundo ao mesmo tempo. Me explica isso, pastor. Gente, é uma doideira que nem eu vou saber explicar. Eu sei que Deus, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é maravilhoso, né? Gente, olha, com a nossa mente humana, muitas coisas realmente são difíceis, né, da gente poder compreender, por isso que é por fé que nós compreendemos. Mas o mesmo Deus que habita na sua vida, habita na vida do seu vizinho, habita no vizinho de trás, no da frente, na minha vida, na nossa vida, ao mesmo tempo. Ele pode falar conosco sempre que a gente quiser. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí, ouvir o Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, só trazendo o exemplo do copo aqui. Gente, esse copo aqui com água, obrigado quem trouxe essa água.
Imagine que esse copo é você, tá? Só um exemplo. Imagine que dentro de você exista o Espírito Santo, mas você ser batizado e imergido com o Espírito Santo é como se eu pegasse esse copo, tá? E aqui você vê água só aqui dentro, certo? Quando você é batizado com o Espírito Santo, você é imergido, é como se esse copo fosse jogado dentro de uma piscina, ele está lá dentro da piscina. Existe água dentro por volta de todos os lados, sabe? É o poder do Espírito Santo fluindo na nossa vida. Então, que eu e você, nós possamos estar dentro, cheios, repletos do Espírito Santo o tempo todo, em nome de Jesus, né? O primeiro batismo, que eu falei que é o batismo no corpo de Cristo, ele tem que vir antes dos dois, tá? Dos dois próximos ali. Batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, tá? O batismo no Espírito Santo, ele não vai vir antes do batismo no corpo de Cristo, você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? E o batismo nas águas, da mesma forma, ele só vai vir depois, correto, gente? Tá? Então não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo sem antes ela passar pelo primeiro batismo, não tem jeito, tá? Se ela for batizada nas águas sem primeiro ter sido batizada no corpo, o que acontece, gente? É como se a gente colocasse um pecador, nós afundamos na água, na hora que ele levanta, ele volta pecador do mesmo jeito, né? Só é um pecador molhado agora, não é? Está molhado ali. Você já viu aquela história, gente, do pastor? O pastor, né, o rapaz foi batizar lá, e ele tinha ouvido falar que quando era batizado, no momento do batismo, via Jesus, né? Aí ele falou, contou a história para o pastor, né? O pastor foi batizar ele, aí o pastor batizou, e não levantava o homem, gente, não é? E o homem já se debatendo lá, até você ver Jesus. Fique tranquilo, tá? Agora, então depois do primeiro batismo, que é o batismo no corpo, a sequência ali, a próxima sequência não importa, tá? Por quê, gente? Eu já vi pessoas que entregaram a vida para Jesus e antes do batismo nas águas elas foram batizadas com o Espírito Santo, não é? E vice-versa. Então, não existe uma regra, olha, esse tem que vir primeiro. Não. O que tem que vir primeiro é o quê? Você primeiro precisa receber Jesus na sua vida como o Senhor e Salvador. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você é batizado, então, no corpo de Cristo, tá? Então, falando sobre os dois batismos, os dois próximos batismos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, gente, de longe, tá? O mais importante, com certeza, é o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, a sua vida realmente muda. Você já deve ter visto pessoas que batizaram na água, a gente acabou de batizar na semana seguinte e voltou para o mundo. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi muitas vezes. Eu já vi gente sendo batizado 3 vezes, gente. Porque batizar, voltar para o mundo. Não, preciso batizar de novo, porque... Então ficava nisso. Mas aquele que tem um encontro profundo com Deus através do Espírito Santo, a sua vida não é mais a mesma. A pessoa não volta, ela pode ter deslizes, ela pode, às vezes, ficar um tempo longe, mas sabe o que acontece? Mesmo estando lá longe, o Espírito Santo não deixa ela em paz, até que ela volte. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Deus vai fazer isso sempre, sempre nas nossas vidas. Sempre. Se você é batizado com o Espírito Santo, isso não vai te deixar. Nunca, nunca vai te deixar. O tempo todo você vai estar ali, olha, sendo atraído de volta pelo Espírito Santo. Então quem já foi batizado com o Espírito Santo, não consegue ser mais o mesmo. Você pode até falar, não quero mais saber desse negócio. Gente, o Espírito Santo toda hora está te convencendo. E você fala, meu Deus, me perdoa, Senhor, por estar pensando desse jeito. Deus, na hora que eu me sinto a pior pessoa, ainda bem que o Senhor me fez uma criatura feita à sua semelhança, ainda bem. Não é? Então, vez ou outra, o Espírito Santo está ali para nos constranger. Não é verdade? Quem já foi constrangido pelo Espírito Santo aí? Gente, se tiver um buraco no chão, você não se enfia dentro? Você se enfia dentro, com certeza, né? Mas o Espírito Santo, ele quer nos usar de maneira poderosa, gente. Agora falando sobre a segunda... e outra coisa, gente. Eu já ouvi, sabe, muitos teólogos respeitados ensinando, sabe, que assim que você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente você recebe o Espírito Santo. Gente, me perdoa. Não é verdade isso. Eu não consigo acreditar nisso.
sabe? Porque você tem que querer. O Espírito Santo, ele não invade a vida de ninguém, sabe? É só se você realmente quer, não é? Você tem que pedir, você tem que querer, você tem que estar buscando isso, para você poder ser cheio do Espírito Santo. Sabe, em nome de Jesus, queridos, eu creio que aqui, gente, ó, e há diversas semanas aqui, nós temos falado sobre o Espírito Santo, nós passamos um curso sobre dons do Espírito Santo aqui, nas terças-feiras, encerrando. Gente, teve várias pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, várias pessoas que nunca tinham tido essa experiência com Deus, e vieram contar para mim, para outros irmãos aí, que coisa maravilhosa, gente. Sabe, foi tempo maravilhoso, pessoas que Deus derramou vários dons aqui durante esses dias, foi algo maravilhoso, e Ele continua, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo para sempre. Então Ele está presente hoje aqui, e se você quiser, se você nunca foi batizado com o Espírito Santo, e você quiser, hoje é o dia de você ser batizado. Se você já é batizado, mas você sente que você quer mais do Espírito Santo, gente, e eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Se você quiser, nós vamos estar orando também. Sabe? E outra coisa, se você quer receber do Espírito Santo dons para que você possa trabalhar na obra dele, trabalhar para ele, ele vai derramar nessa noite aqui. Eu creio que muitos milagres, muitas coisas vão acontecer ainda hoje. Amém? Sabe por quê? Porque ele está presente aqui. E tudo que ele quiser fazer, ele vai realizar. E não sou eu que vou impedir. Amém, gente? Eu quero só desafiar você, preste atenção, não endureça o seu coração, porque eu já fui daqueles que endureceu o coração. Falei, não, eu não quero esse negócio aí não. Eu ficava lá, não, eu não vou cair não, no poder não. Eu ficava, gente, não é? As pessoas recebendo, e eu via aquelas pessoas caindo no chão, né? Eu falava, não vou, sabe? A gente nem é muito disso aqui, gente, fique tranquilo, tá? Fique em paz, fique tranquilo, a gente não força nada, a gente não empurra ninguém para você cair no chão, sabe? Não tem aquela coisa de eu vou assoprar e todo mundo vai cair junto ao mesmo tempo. Fique tranquilo, gente, aqui nós não somos desse jeito, tudo bem? Aqui é só se você sentir, sabe? Batismo no Espírito, não é porque caiu no chão que recebeu o batismo no Espírito Santo, às vezes é só encenação mesmo, às vezes é só preletor ali e tudo mais. Fique tranquilo, receber batismo no Espírito, eu não falei em línguas, então não sou batizado também, não tem nada a ver, tá? Ser batizado no Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas é um dom do Espírito que você pode buscar se você quiser ou não. Mas eu vou, pedir para você, não fique fora dessa, por favor, sabe? Busque o enchimento do Espírito Santo, busque falar em línguas, porque realmente essa experiência com Deus é maravilhosa. Esse relacionamento com o Espírito Santo vale a pena. Você nunca mais vai querer, uma vez que você entra, você nunca mais quer sair, tá bom? É uma coisa maravilhosa. Agora falando sobre a segunda experiência, tá? Vamos lá. A gente vê o exemplo dos discípulos, quando Jesus estava ainda aqui na terra, em João capítulo 14, verso 17. Diz assim, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia, glória a Deus, gente. O Espírito Santo, ele está no nosso meio, e se você quiser, ele vai estar em você. Quem quer o Espírito Santo aí nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Então, como Jesus nesse texto, gente, ainda não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, o que aconteceu aqui? O Espírito Santo, ele ainda não podia, morar dentro das pessoas, não é? As pessoas eram usadas pelo Espírito Santo e tinham manifestações do Espírito Santo, mas ainda o Espírito Santo nesse momento ainda não tinha habitado dentro, não estava habitando ainda nas pessoas. Por quê? Porque Jesus ainda ele não tinha morrido e ele não tinha ressuscitado. Só quando ele sobe aos céus é que ele libera o Espírito Santo, não é verdade? Tanto é, gente, eu até comentei semana passada, que uma das coisas que me chamou a atenção foi, não é, os discípulos de Jesus, não é, eles tinham caminhado com Jesus, Jesus já tinha treinado eles como fazer a obra, como ir para as cidades e tal, como trazer as boas novas, o Evangelho de Cristo para as pessoas. Eu acredito que eles estavam ali numa vontade de fazer isso, de sair para o mundo, né? E Jesus fala, olha, não saiam, até que do céu seja derramado sobre vocês o Espírito Santo, então não saiam. Então eles
ficaram lá em oração, buscando, não é? E chegou um momento que o Espírito Santo veio sobre eles, gente, e daí foi uma onda de poder, não é? Inclusive, sabe, o Evangelho chegou até nós por conta disso, não é verdade? Não é? O Evangelho foi para todo mundo, gente, está sendo espalhado cada vez mais. Por quê? Porque essas pessoas, cheias do Espírito Santo, elas são enviadas para realizar a obra de Deus. E não dá para eu e você, preste atenção, realizar a obra de Deus de maneira poderosa, com o poder do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo, não tem como. Por isso que a gente precisa, para realizar a obra dele, a gente precisa estar cheio dele. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, nesse texto abaixo aqui, que eu vou ler, ó, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, nesse momento, o Espírito Santo podia morar dentro deles. Olha só, João capítulo 20, verso 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. E Jesus sobe ao céu. Que coisa linda, né? Continuando aqui, tem um outro texto, Atos capítulo 1, verso 5 ao 9. Porque João, na verdade, batizou com água. Gente, só uma coisa para você entender aqui, ó. Sabe essa palavra com água? Essa palavra, se a gente traduzir ela de uma melhor maneira, ela não é a palavra com, é a palavra em água. Sabia? Tá? Então, quando a gente fala, olha, batizou com o Espírito Santo, batizou com água, é batizou em água, batizou em Espírito Santo, tá? Então, a melhor tradução é essa, porque João, na verdade, batizou em água, imersão, né? Mas vocês serão batizados em Espírito, tá? No Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, olha só, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Gente, que coisa. Nada a ver, né? Você consegue imaginar a cena aqui? Algo maravilhoso para acontecer. O Espírito Santo para derramar. E eles vão para a escatologia, gente. Eles vão para a teologia. Meu Deus, algo tão precioso acontecendo ali. Jesus querendo ensinar algo tão precioso para a vida deles. E eles querendo saber lá no futuro, num tempo que eles nem viveriam. Gente, preste atenção. O que eu vou falar hoje para vocês aqui? Às vezes, às vezes a gente fica tão preocupado com o Apocalipse, com o que vai acontecer, se nós vamos ser arrebatados, se nós não vamos ser arrebatados, se vai ser de um jeito, se vai ser de um outro, se Jesus vai reinar 1000 anos aqui, se vai ser outro. Sabe, a gente fica tão preso nessas coisas. Vamos ver o que Jesus faz aqui? Olha só, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas, que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas, vem cá, vamos voltar ao assunto aqui que realmente importa. O que importa é o agora. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Gente, presta atenção. O que vai acontecer no futuro não cabe a vocês. Cabe a vocês como vocês vão viver. Como vocês vão viver. É isso que importa. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uau! Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Gente, pastor, é errado, sabe, eu querer saber dessas coisas. Não é errado, gente, pelo amor de Deus, sabe? Inclusive, vez ou outra, nós vamos estar falando sobre isso aqui. O que eu quero dizer para você, existe algo mais importante para o momento. Quem está me entendendo? Amém? O que eu preciso saber? O que eu realmente preciso saber? O dia que Jesus vai voltar? Não. Porque se eu souber dessa informação, tem muita gente que é sem vergonha. O que vai fazer? Vai viver de qualquer jeito um dia antes. É amanhã que ele volta. O Senhor me perdoa. Eu não fui uma pessoa boa. Eu desperdicei minha vida, mas que bom que o Senhor não leva em conta os meus pecados. Eu me arrependo de agora. Eu vou voltar para Deus ali e pronto. Agora, nós temos uma missão aqui nessa terra. Jesus sobe aos céus, ele libera uma missão para a igreja. Qual que é essa missão para a igreja? Uau, a missão da igreja é: eu entrego a minha vida para Jesus e agora eu começo a participar todo domingo do culto da igreja. É isso? Não, de maneira alguma. A missão de Jesus,
para a sua igreja é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a missão. Essa é a missão que eu e você nós temos, querido. Todo mundo aqui tem um propósito, tem um chamado. Você pode até ter dom. O meu dom é também participar aqui do Ministério Louvor. Que ministério abençoado. Amém, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você tem uma primeira missão e dessa você não pode escapar. Todo cristão foi chamado para fazer discípulos de todas as nações. Quer seja aqui no Brasil, quer seja em Rio Claro. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Deus vai enviar vários missionários da nossa igreja para o mundo todo, viu? Se prepara. Se prepara. Já vai fazendo inglês, já vai estudando outras línguas, porque, queridos, Deus vai enviar gente dessa igreja aqui para o mundo todo. Nós somos chamados para isso. Você foi chamado para viver a eternidade. Aqui na terra, querido, viva como se você estivesse vivendo lá no céu. Amém? Se entregue por inteiro, entregue a sua vida por inteiro, entregue tudo que você tem, tudo que você é para Deus por inteiro. Sabe? Para com esse negócio de querer saber tudo, eu preciso saber tudo antes, e não sei. Para com isso. Vai servir a Jesus de uma maneira assim. Gente, por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os homens, não é? Porque, gente, qualquer um pode pegar o Evangelho e pregar. Qualquer pessoa pode ser usada para falar de Jesus para uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa super intelectual, como uma pessoa, sabe, leiga, que não entende nada, não sabe nem ler. Gente, eu conheço gente que não lê a Bíblia, que passa a perna em mim de 10-0. Sinceramente, eu conheço. Tem gente que não sabe ler, mas tem o poder do Espírito Santo na vida. Sabe? E isso é loucura para os homens, gente. Sabe, as pessoas não conseguem entender isso. Não vão entender isso mesmo. Por isso eu desafio você, querido. Desafio você. Entregue-se por inteiro. É a melhor vida que você vai ver aqui na terra. E no céu, então, é só a continuação disso. Não perca a sua vida aqui na terra, sabe? Buscando, sabe, os prazeres desse mundo, buscando dinheiro, buscando fama. Eu vou falar uma coisa para você, não vale a pena. Sabe por quê? Não é? O tempo ele vai passar, a idade vai chegar. Quando você olhar para trás, sabe o que vai? Quais são as coisas que vai valer a pena? Não é o dinheiro que você ganhou, mas é o legado que você deixou, a família que você cuidou. Se está toda a sua família ali servindo a Deus, se estão todos ali, as pessoas que você tem cuidado, as pessoas que você, através da sua vida, vão para o céu entregar a vida a Jesus, é só isso que vai valer a pena. Lá na frente você vai ver que o dinheiro não valeu a pena. Sabe por quê? Dinheiro a gente não leva para o caixão, a gente não tem como. Você pode até levar, mas é dali mesmo. Não vai para o céu, o dinheiro não vai para o céu. Não tem serventia nenhuma, não é? Amém, gente? Quem está me entendendo? Então, Jesus continua. O verso 7, ali Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Verso 8, mas vocês receberão, agora sim, poder. Poder. Essa palavra poder é a palavra no grego, a palavra dunamis. Nós temos até um movimento hoje, tem até um movimento jovem chamado dunamis. Não é? E a palavra dinamite vem dessa palavra dunamis. O poder do Espírito Santo, olha só que coisa, o poder explosivo. Gente, o Espírito Santo é isso. Sabe o que o Espírito Santo faz dentro da gente? Um poder explosivo, você não consegue se segurar. Você tem que se soltar, você tem que deixar o Espírito Santo encher. Esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Um poder explosivo. Eu quero que você fique imaginando, gente, pensa aqui comigo, os discípulos. Jesus tinha morrido, estavam todos entristecido, super triste, gente, porque o grande amigo deles tinha morrido. Pensa nisso. Aí daqui a pouco ele aparece com as mãos marcadas. Eu fico imaginando, não é? Os discípulos devem ter pensado: não, agora é a hora, Jesus, agora que nós vamos ganhar o mundo. Pensa nisso. Não é? Eles tinham pensado que você tinha morrido, mas você não morreu, você ressuscitou. E você tem como comprovar, está na sua mão aí, as marcas do prego nas suas mãos. Eles conheciam você. É agora, vamos pregar para todo mundo, vamos ganhar o mundo todo. Eu penso que Jesus falou assim: não, mas não posso, porque agora eu estou subindo ao céu. Não, pelo amor de Deus, não, agora que nós vamos ganhar o mundo. É agora que nós vamos revolucionar esse mundo.
Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Não sou eu mais que realizar. Quem vai humilhar, quem vai destronar, quem vai derrubar o poder das trevas vão ser vocês, igreja. Vocês é que vão ser as minhas testemunhas. Vocês com o poder do Espírito Santo, vocês com o poder explosivo do Espírito Santo, é que vão revolucionar esse mundo. Pensa nisso, gente. Jesus não poderia agora, naquele momento, assumir o reinado dele, mas o que ele faz? Ele delega, ele entrega nas mãos da igreja todo o poder e toda a autoridade sobre a igreja, sobre mim e sobre você. Será que eu vou ser grandemente usado um dia, Senhor? Queridos, essa não é a pergunta que você deve fazer. É Deus, que comece agora na minha vida, que o Senhor me use agora. O que é que eu preciso para começar? É só isso que você precisa responder. Deus, me dá uma oportunidade. Deus, me enche agora. Deus, derrama sobre mim os teus dons. Espírito Santo, enche a minha vida. É só isso que você precisa. Você quer ganhar sua família para Jesus? Quem quer ganhar sua família para Jesus aqui? Sua esposa, seu esposo, os seus filhos. Se você quer ganhar, eu vou te dar uma grande dica aqui essa noite. Se encha do Espírito Santo. Porque você sozinho, sabe, eu sou falho, querido, você é falho. A gente até pode ter boas intenções, mas nós não conhecemos todas as coisas, nós não conhecemos o coração do homem. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele sonda e conhece os corações humanos. Ele pode realizar qualquer coisa no coração de qualquer um. E eu creio no poder da palavra, eu creio no poder da oração. Querido, não tem uma oração que volta vazia se você orar com fé. Mas só se você for muito cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero declarar, querido, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Para que você vai alcançar toda a sua casa. Em nome de Jesus. Escreva o que eu estou dizendo. Aqui, a sua família vai congregar todo junto aqui com você ainda. Aqueles que estão afastados, em nome de Jesus, eu declaro que eles vão voltar ainda, querido. E vão ser poderosamente usados pelo Senhor, em nome de Jesus. E você vai ver isso acontecendo aqui. Pega isso para você, sabe por quê? É a palavra de Deus, queridos. Essa é a palavra de Deus sobre a nossa vida hoje. Eu não estou falando nada de mim, eu não estou falando nada fora da palavra de Deus, queridos. Essa é a mais pura verdade. Agora, como eu recebo o Espírito Santo? Deus vai te usar, viu? Você era tímido? Gente, eu era uma pessoa muito tímida. Eu não conseguia conversar nem com a minha esposa dentro de casa. É verdade, gente. Eu era muito tímido, não sabia me expressar, não sabia. Mas eu vejo que o Espírito Santo, cada vez mais, ele vai nos capacitando, cada vez mais vai nos enchendo. Sabe, falar em público, meu Deus, de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Mas o Espírito Santo vai mudar a sua história assim como mudou a mim, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, como receber o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo. Lucas 11:13 diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem? Ao que lhe pedir. Então, gente, a coisa mais simples do mundo é só o quê? Pedir. Quem quer o Espírito Santo aí na sua vida? Gente, e uma coisa muito importante você entender, não é porque você recebeu o Espírito Santo em 1893, sabe, que você vai ver daquele passado. Nós precisamos nos encher todos os dias do Espírito Santo, é um novo enchimento a cada dia. A cada dia a gente precisa do Espírito Santo para realizar as obras dele, tá? Mateus 11:24, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhe sucederá. E assim lhe sucederá. Vou repetir. Pode pôr aí, Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhe sucederá. Simples assim. Ah, mas eu vou tremer por dentro, vai dar, é como se fosse uma faísca, como se eu colocasse o dedo na tomada, eu vou vibrar assim. E, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Meu Deus, é tão simples. A gente acha que é umas coisas malucas, né? E por isso que o povo acha que crente é doido. Mas Deus, ele é simples, gente.
né? Deus cria as coisas de fácil compreensão. Para mim e para você é fácil compreender, sabe? É por fé. Você ora, você pede ao seu Pai que está no céu, Ele derrama sobre você o Espírito Santo. O que acontece a partir daquele momento? Você deve crer na oração que você fez. Então você foi o quê? Batizado com o Espírito Santo, simples assim. Agora, o que vai acontecer dali em diante? Agora você precisa começar a buscar as manifestações, os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe, falar em línguas, palavra de sabedoria, dons de cura, dom de revelação. Uau, tem tanta coisa aí, né, que a gente pode buscar para contribuir com o corpo de Cristo. Meu Deus, Deus quer nos usar. E Deus vai usar essa igreja poderosamente, em nome de Jesus, aleluia. Então, você só precisa crer que no momento que você está pedindo, você já recebeu. Você não vai receber daqui 10 minutos, você não vai receber na semana seguinte, ou quando Deus estiver de bom humor. Não, não é assim. É no momento que você pedir, creia que você já recebeu, você foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, assim que nós recebemos o Espírito Santo, então nós vamos falar em língua? Repito, gente, essa é uma das dúvidas que muitas pessoas têm, tá? Não. Pode ser que aconteça, às vezes você foi batizado, na mesma hora você começou a falar em línguas. Amém. Mas isso não é uma regra, tudo bem, gente? Tá? A Bíblia não ensina, não é um ensinamento bíblico, tá? Que o falar em línguas eu fui batizado e por isso estou falando em línguas. Não, aliás, é um sinal de que naquele momento eu fui batizado. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, falar em línguas é um dom do Espírito. Mesmo você precisa ser batizado. Então, qual que é a evidência do Espírito Santo, gente? Sabe qual que é? Quando você entregou a sua vida a Jesus, tá? Você veio aqui, você fez oração, você repetiu do seu lugar, você repetiu uma oração. Então, o que garante que você, preste atenção, o que garante que você, naquele momento, você está salvo? O que garante? Se alguém perguntar para você, fulano, você fez a oração lá na frente, você recebeu Jesus, você declarou com a sua boca, como que você sabe que você vai para o céu? Eu tenho certeza que você vai falar, eu sei porque eu sei, não é? Não sei explicar, mas eu sei que eu vou para o céu, eu sei porque eu sei. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uma testificação. Como que é com o Espírito Santo, gente? Como que você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo? Da mesma forma, tá? O Espírito testifica ao seu espírito que você está batizado com o Espírito Santo. Simples assim.